Hello, English students. Welcome to your English class number 27, Basic Level. Muito bem, alunos, vamos para o slide número 2, slide number 2, usos do mean, né? Todos os possíveis usos e as traduções dessa palavra. Vamos começar então. A palavra mean é cheia de variações. Ela tem um significado diferente de acordo com a situação. Então, vejamos, aqui temos alguns exemplos. Primeiro, o mean sozinho, né? O mean, como adjetivo, ele significa mal, malvado. You're mean, né? Você é malvado. O exemplo que nós temos aqui é don't be mean. Não seja mal, não seja malvado. A segunda maneira aqui que nós utilizamos o mean é what do you mean? É uma pergunta. O que você quer dizer? Né? What do you mean? O que você quer dizer? Exemplo, what do you mean by that? Né? O que você quer dizer com isso? What do you mean by that? Muito bem. E aí pode ser a resposta para essa pergunta, né? Ou alguma coisa que você se expressou mal e você quer corrigir, você vai falar assim, quer dizer. Aí você fala, I mean. Então vamos lá, I mean. Essa seria a resposta para a pergunta acima ou apenas uma correção de algo dito anteriormente. Vamos ver o exemplo aqui. Então imagina alguém falando, we could go to the movie together. I mean, if you want to. Então a pessoa meio que tá fazendo um convite, mas aí ela fica um pouco nervosa e fala, quer dizer, deixa eu perguntar primeiro se a pessoa quer, né? Então o mean pode ser usado nessa situação também. Próxima é what does that mean? Então, para saber o significado, né? What's the meaning of that? Então, são duas maneiras de perguntar. What does that mean? Que é o que isso significa. E what's the meaning of that? Qual que é o significado disso? E that means seria a resposta, né? Isso significa. That means a lot. Isso significa muito. Ok? Então, são os usos do mean, né? Bem diferentes. Vamos seguir em frente, então, para as preposições de localização. Quando nós chegarmos no nível intermediário, nós vamos ver essas preposições de uma maneira um pouco mais detalhada, né? O on, in e o at. Aqui a gente vai dar uma passada por cima só para vocês terem uma ideia de quando usa, né? Mas quando chegar no nível intermediário, vocês vão ter uma noção muito maior, muito mais abrangente do uso dessas preposições. E aqui, né, nós não vamos ver só o on, in e o at, nós vamos ver outras preposições também. Então, prestem bastante atenção, assistam o vídeo, que o vídeo dessa semana tem referência às preposições de localização, então é importante para vocês aprenderem esse vocabulário, ok? Então, vamos lá. Começamos com o on. O on significa no ou na, mas também pode significar sobre, em cima. Lembra aquela famosa frase, the book is on the table? O livro está sobre a mesa? Você também pode traduzir como o livro está na mesa, mas como ele fica em cima da mesa, a gente usa o on, né? Que é a preposição que dá esse sentido, né? Que está no ou na, mas na superfície de alguma coisa, né? Acima de alguma coisa. Muito bem. A preposição on aparece para indicar que alguma coisa está em uma superfície, além de ser usada para indicar rua e andar de edifícios. Muito bem, então, como assim para indicar rua e andar de edifício? Eu vou falar assim, é na rua 2. Então, it's on street 2. Então, esse de na rua 2, eu vou falar on, ok? E para andar de edifício é no quarto andar. It's on the 4th floor. Então, é sempre nesse sentido também, do no ou na. Nós temos dois exemplos com on aqui. O primeiro exemplo é the book is on the table. Desculpa, the book is on the shelf. A gente já fala automaticamente aquela frase que ela é tão famosa, né? The books are on the shelf. Então é books, né, no plural, are on the shelf. Os livros estão em cima da prateleira ou sobre a prateleira, né? Ou simplesmente na prateleira. Exemplo número 2. My apartment is on the 4th floor of that building.
Meu apartamento fica no quarto andar daquele prédio. Então, meu apartamento fica no quarto andar, é no quarto andar, tanto faz. Mas esse no vai ser on, ok? Para identificar andares de condomínio, de edifícios. In, ele vai significar no ou na, mas para coisas que estejam dentro, né? Então, o sentido está dentro de algo. Então, indica a presença em uma área dentro de algum lugar. Além de aparecer também em locais mais abrangentes, como países, estados, cidades ou bairros. Então, é uma localização mais abrangente. Eu não estou dando muito detalhe, eu não estou especificando. Por exemplo, eu vou falar assim, eu moro em São Paulo. Eu vou dizer I live in São Paulo, né? Esse in a gente fala para falar sobre cidade, sobre estado, sobre país, no máximo bairro. Quando eu passo para a rua, eu já mudo para on, tá? Então vamos lá, temos também dois exemplos. Example number 1. The glasses are in the cabinet. Os copos estão dentro do armário, ou simplesmente os copos estão no armário. Example number 2. They were born in United States. Eles nasceram nos Estados Unidos, então é no país, né? É algo abrangente, então a gente usa in. Esse no referente a país, cidade, estado ou bairro vai ser in. Alright? Muito bem, vamos seguir aqui, slide number 4. At. O at é o mais específico de todos, né? É o local específico, a gente usa o at. Então, ele vai significar no, na, mais para locais específicos. Aqui tá falando já at indica um lugar mais pontual, uma área ou um endereço específico. Então, vamos lá. She's at home, né? Ela está em casa. Então, em casa é sempre at home, não é in home, ok? É at home. Exemplo número 2. I live at 88 King Street. Então, aqui é o endereço específico, eu tô dando o nome da rua e o número da casa, então fica fácil de me achar. Então, 88 King Street já é endereço específico, então vai ser o at, né? Na 88, ok? Muito bem, aí nós vamos passar pro above. Above significa sobre, mas por cima, né? Não em cima de uma superfície como on, é sobre, né? Imagina que aqui é on e aqui é above. Muito bem. Example number 1. Above us, only the sky. Acima de nós, apenas o céu. Example number 2. The mirror is above the sink. Ok? Então, o espelho está acima da pia. Muito bem. Behind. Behind significa atrás. Vocês viram o behind e o between também naquela aula de direção, né? Então, vamos dar mais uma olhadinha aqui no behind, só pra gente não esquecer. Então, behind é atrás. Temos dois exemplos para o behind. You can sit behind me, né? Você pode sentar atrás de mim. Example number 2. There's a lake behind that mountain. Há um lago atrás daquela montanha. Between fica entre, no meio, né? Entre duas coisas. Example. I live between the green house and the yellow house. Eu moro entre a casa verde e a casa amarela. Então, eu tô, né, dizendo onde eu moro. E aí, vou falar que é entre dois lugares, eu uso between. Example number 2. There's a good restaurant between the train and the bus stations. Então, há um bom restaurante entre as estações de trem e a estação de ônibus. Então, fica entre essas duas estações, a gente usa o between. Slide number 5, in front of. Também vimos na aula de direção, né? Vamos dar mais uma olhadinha. In front of é diante de, na frente de. Dois exemplos novamente. Can you wait in front of the bakery? Você pode esperar na frente da padaria? Example number 2. It was in front of me and I didn't see. Estava na minha frente e eu não vi. Next to, ao lado, perto. Example number 1. There is a library next to school, né? Há uma livraria perto da escola, next to. E aí você não precisa de nenhuma outra preposição. Quando você usa o next, você vai usar o to, tá?
Então, next to, e aí você já fala o local. Next to school, next to my house. E aí você vai usando dessa maneira. A não ser que seja, por exemplo, next to the library. Então, library, você vai usar o the library. Next to the grocery store, né? Então, são lugares que eu não tô especificando, né? Next to the police station. Porque school, se eu falo escola, é um lugar específico para mim. Next to home, né? Eu posso falar perto da minha casa, é um local específico. Next to McDonald's é um lugar específico, mas se eu só tô falando assim, next to the store, né? De uma loja, de uma livraria, de um local não específico, aí eu posso usar o THE depois, né? Que é o D. Muito bem. Exemplo número 2. He lives next to the beach. Então, aqui, ó, next to, o D tem the beach porque eu não tô especificando o nome da praia, tá? Se fosse assim, ele mora perto da praia tal. Então, seria he lives next to, e aí já falaria o nome da praia, não teria o D. Deu pra entender, gente? Quando for específico, você pode mandar direto sem o THE, né? Esse D. Se for não específico, perto da praia, perto da livraria, perto de algum lugar assim que eu não tô dizendo o nome, aí eu uso o THE depois do to, tá? Se eu tivesse o nome da livraria, aí eu já não usaria o THE, tá bom? Muito bem. Under, debaixo, embaixo de. Example number 1. She hides the money under the bed. Ela esconde o dinheiro embaixo da cama. Example number 2. The invitation is under this book. O convite está embaixo desse livro. Então, embaixo é under. Over, além, por cima. Aí tem aquela música, né? Somewhere over the rainbow. Em algum lugar além do arco-íris, né? Aí a gente traduz dessa maneira, ok? Então tem o over, claro que o over também tem outros significados, né? Por exemplo, this is over, isso acabou, the game is over, o jogo acabou. Então o over também tem essa conotação de fim, né? Mas também, dependendo da frase, se tiver alguma localização, né, depois do over, é essa tradução que você vai usar. Agora aqui, seguimos para o slide number 6. Temos um dialogue. Dialogue. Where do you live? Muito bem, onde você mora? Então aqui as pessoas vão estar utilizando essas preposições de localização para poder explicar como chega na casa dela, como chega nos lugares, ok? Então vamos lá. Como sempre eu vou ler o diálogo de uma vez, não vou ficar falando o nome dos personagens e vocês acompanhem aí, tá bom? É só acompanhar direto. Vamos lá, começando. Hi, I'm Debbie. I heard you're new in town. Where are you from? Hi, I'm Chris. I'm from Australia. Nice. I'd love to visit Australia. People say it's a beautiful country. Yes, it is. You should visit Sydney. It's a huge city, but has that beach vibe. I will one day. So, what brings you here? My father got a promotion at his work and was transferred here. What does he do? He's an engineer. Oh, how long are you living here? We moved a month ago. Where are you living? I live in that tall building between Main Street and King Street. I live near there too. You know that townhouse behind the mall? There are 2 big palm trees in front of it. Oh yes. It's near my house. You can come over if you want. I'd love to. See you then. See you. Alright, então aqui temos um diálogo, né? 2 pessoas se conhecendo. Então, deu pra ver aqui que não é
daquela maneira que a gente aprende no comecinho do curso de inglês, né? Que fala, hi, my name is, né? Isso você vai falar se você tá se apresentando, sei lá, na escola, em alguma coisa formal, assim, mas se você for se apresentar numa conversa informal, tá conhecendo um amigo novo, uma pessoa nova, você fala, hi, I'm fulano, você vai falar direto o seu nome, ok? Então não tem essa coisa de falar, hi, my name is, se você tá falando com uma pessoa informalmente. Então é disso que se trata também esse diálogo. Seguindo em frente, vamos conhecer um pouquinho mais sobre os Estados Unidos, né? A gente estuda o inglês americano, então a minha proposta também é que vocês conheçam um pouco da cultura do país que a gente estuda a língua, né? Então, aqui a gente começa com o mapa dos Estados Unidos, né? US Map. E aí vocês estão vendo vários estados, né? No total, os Estados Unidos têm 50 estados, 48 estão dentro, né, nessa parte continental dos Estados Unidos, e 2 estados, eles são fora da área continental dos Estados Unidos. A gente tem o Alasca, que é mais para cima, né, passando um pouquinho ali o Canadá, e nós temos o Havaí, que é um pouquinho embaixo, é uma ilha no Pacífico. Né? Então aqui é bem interessante, tem os estados bem pequenininhos que vocês vão ver aqui na costa leste, né, nesse lado aqui um pouco abaixo de Nova York. Então é bem interessante vocês conhecerem aqui todos os estados americanos. Aí aqui no slide número 8, nós temos os estados americanos divididos por região. Assim, eles dividem entre norte e sul, tem o meio oeste, e aí a costa leste e a costa oeste também vão aparecer em outros mapas, né? Porque a costa, ela vai do sul até o norte, né? Então, ao mesmo tempo que um estado pode fazer parte do sul, ele também pode fazer parte de uma das costas, certo? A menor costa aqui é a West Coast, né? A costa oeste, que só tem 4 estados, né? Começa ali com a Califórnia, depois vai para Oregon, sobe para Washington, depois de Washington já é o Canadá, e aí, né, mais para cima, um pouquinho do lado do Canadá, vem o Alasca, que fica fora da região continental, né? Então, a costa oeste é menor, mas tem menos estados, né, também, mas os estados da costa oeste são maiores. Na costa leste, vocês vão ver muitos estados, mas vão ver que tem vários estados pequenininhos. Então, nós temos aqui... Eu vou ler só a região norte e a região sul para não ficar muito extenso, né? Senão... E o Midwest, né? Porque tem os estados que não estão nos outros, vão aparecer aqui no Midwest. Então, nós temos Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, New Jersey, New York, North, né, língua nos meus dentes, North Dakota, Minnesota, Ohio, Pennsylvania, Rhode Island, tá, gente? Island, não pronuncia o S, não fala Island, tá? Island. Vermont e Wisconsin, ok? Esses são os estados da região North, tá? South, né, região sul. Alabama, Arkansas, Delaware, the District of Columbia, que é onde fica Washington, D.C., Florida, Georgia, Kentucky, Louisiana, Maryland, Mississippi, North Carolina, Oklahoma, South Carolina, Tennessee, Texas, Virginia e West Virginia. Muito bem, aqui uma coisa curiosa, vocês viram que tem o District of Columbia, que é onde fica a Casa Branca, né, Washington, D.C., né, a capital dos Estados Unidos, e ela é muito confundida com o estado de Washington, eles ficam em locais totalmente diferentes. Então, existe o estado de Washington, que fica na costa oeste, lá em cima de Oregon, né, Califórnia, Oregon, e o estado de Washington. A cidade de Washington não fica no estado de Washington, fica lá do outro lado, na costa leste, no distrito de Columbia, né, Columbia District, que é onde fica a Casa Branca. Muito bem, Midwest, o meio oeste, nós temos
Illinois, né? Tem o S ali, mas a gente não pronuncia. Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, Ohio, South Dakota e Wisconsin. E aí os outros aqui eles vão acabar se repetindo. Então são no total 50 estados. Ali naquela parte azul da bandeira tem 50 estrelas representando todos os estados americanos. Perfeito, vamos seguindo em frente então para o slide número 9. Os slides 9 e 10 são só sobre o verbo get. Então, o verbo get, ele tem 1 milhão de possibilidades. Por isso que nessa aula a gente vai aprender só um verbo, porque ele tem muita coisa para falar sobre ele. Então, vamos lá, vamos seguir aqui, né? Verbo to get. O verbo get é um dos mais complexos da língua inglesa. Ele tem uma ampla gama de traduções que são definidas de acordo com o contexto da frase. Então, aqui tem todos os contextos que a gente pode encontrar o get. Então, pode ser que tá faltando algum, que vocês vão ver o get em algum outro sentido, mas aqui estão os principais, tá? Então, get é um verbo irregular, o passado é got, ok? Muito bem, vamos continuar aqui. Receber, primeiro contexto. De maneira genérica. O primeiro sentido de get é passar a ter algo, obter ou receber. No entanto, de acordo com o contexto, o sentido pode ser bem mais específico, como comprar, ganhar ou contrair. Então, no caso de obter, independente se você ganhou, se você comprou, se você contraiu, então você pode usar o get em todas essas situações. Vamos lá. O exemplo que eu tenho aqui. I got my degree at this college. Eu obtive meu diploma nessa faculdade. Eu ganhei um presente. I got a gift. Tá? Então, você pode usar tudo isso. Outro sentido, receber, né? Sentir, sofrer, ser afligido por algo ruim. Example, I got a pain in my stomach. Eu tenho uma dor de estômago, então qualquer dor que você tenha, você pode falar I got, ok? Receber como punição ou penalidade. He got a sentence of 10 years in prison. Ele pegou uma sentença de 10 anos na prisão. Então, esse pegou, né, de receber, ou recebeu, né, uma sentença, você vai usar o verbo get também. Comprar. Exemplo. He got me flowers. Ele me comprou flores, ou ele me deu flores. Persuadir, fazer com que. He got me insane. Então, ele me deixou louca, ele fez com que eu ficasse louca. Nesse sentido, a gente vai usar o get também. Vamos seguir em frente com o get no sentido de ganhar, de remuneração. Example, he gets a lot of money painting famous people's houses. Então, ele ganha muito dinheiro pintando casa de pessoas famosas. Então, você pode falar, I get 5,000 a month. Então, você pode falar, eu ganho 5.000 e usando o get, tá? Entender. Example, did you get the teacher's explanation? Então, você entendeu a explicação do professor? Então, esse get de entender. Do you get it? Você entende? Entendeu? Did you get it? Que aí você vai usar com get. No sentido de alcançar, atingir, conseguir. I'll be so glad if I get this job. Eu ficarei tão contente se eu conseguir esse emprego. Então, alcançar, atingir, conseguir também usa get. Buscar, pegar, trazer. Can you get me another drink? Você pode me trazer outro drink? Você pode me pegar outro drink? Atingir um estado ou uma condição. Example. He's getting thinner. It's getting late. Então, atingir um estado, você vai usar o getting, né, no gerúndio. Então, fica he's getting thinner. Ele está ficando mais magro. It's getting late. Está ficando tarde. Alright? Muito bem. E por último, nós temos o vocabulário do vídeo, né? E tem várias coisas aqui, né? Que também o vídeo, como eu falei pra vocês, vai ser sobre as preposições de locais. Então, bem bacana pra acumular vocabulário. Por hoje é isso. Qualquer dúvida, anotem. Nos vemos na aula ao vivo. Beijão e até lá. Tchau, tchau.